Continuar aqui nosso... Amém? Vamos continuar aqui nosso estudo. Nós estamos no bloco dos 7 passos para termos uma oração atendida. Eu sempre estou frisando que não é nenhum tipo de doutrina, não é nenhum tipo de simpatia, nem nada disso. São experiências que o próprio autor teve com o Senhor, são práticas que ele mesmo tem, não só ele, mas também alguns outros ministros do evangelho ao redor do mundo. Tem um pastor coreano que já faleceu, mas eu gosto muito, é o Young Cho, que ele foi pastor da maior igreja na Coreia do Sul. E ele também falava sobre essas práticas e eu acho que são conselhos de pessoas que realmente tiveram muita experiência com Deus, pode enriquecer a gente. E a gente está estudando através do livro A Oração que Prevalece para a Paz. E a gente já passou pelos blocos mais amplos, mais panorâmicos, e agora a gente está aprofundando. Nesse bloco dos 7 passos, bom dia, Erma, tudo bem? Amém, gente, vamos orar por aí sim. Vamos orar, em nome de Jesus. Nesse bloco dos 7 passos, a gente viu o primeiro, que é decida o que você quer pedir a Deus. A gente falou sobre essa decisão. Depois a gente falou sobre levar essa decisão à luz da palavra e lermos o que a palavra diz a respeito do que queremos pedir, lermos a respeito das respostas que precisamos, a respeito das promessas. Depois a gente falou sobre, então, pedir a Deus, se tiver tudo alinhadinho, bonitinho com a palavra, a gente pedir a Deus o que a gente quer. Depois a gente falou sobre crer que vamos receber aquilo que pedimos a Deus, pois pedimos segundo a vontade dele, que é a própria palavra, que nós estamos vendo que andam junto com a oração, a palavra, o Espírito e a oração. Então, tudo estando alinhadinho, direitinho, a gente vai lá e pede a Deus e crê que já recebeu, porque ele já nos ouviu. Então, nós alcançamos essa vitória na palavra de Deus. E aí, hoje, a gente vai entrar no ponto que é se recuse a duvidar. Parece o mesmo, né? Que eu falei, creia, se eu estou crendo, eu não estou duvidando. Mas a gente vai ver que é um pouquinho mais fundo. Ontem, quando a gente falou sobre crer que vamos receber, nós falamos a respeito dos 2 caminhos. Eu não estou aqui com a minha tesoura, mas a gente falou a respeito de 2 caminhos. O da realidade física, que é a realidade dos sentidos, é a verdade dos sentidos, e a realidade que é a verdade revelada através do Espírito Santo pela palavra de Deus. Então, nós temos 2 caminhos. E nós falamos que quando a gente decide crer, a gente decide pegar o caminho da verdade revelada. E quando a gente pega esse caminho, a gente começa crendo. A gente começa assim, eu vou crer na verdade de Deus. E a gente entra no caminho e vai caminhando. Só que no meio desse caminho, existem dificuldades. Existem inimigos que se levantam. Existem problemas que acontecem, que podem acontecer e geralmente vão se levantar no meio desse caminho. Por isso que esse caminho é para os corajosos. Esse caminho é realmente para os que creem e decidem durante todo o caminho se recusar a duvidar. Todas as vezes que a dúvida vier, a gente vai se recusar a duvidar. A gente vai ver como. Lá em Tiago 4, 7 e 8, diz um versículo que a gente conhece bem. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Vocês que são inconstantes, que uma hora querem, outra hora não querem. Vocês que duvidam. Purificai os corações. Está lá em Tiago 4, 7 e 8. Quando esse versículo fala sobre sujeitar, ele está falando para que a gente se sujeite ao próprio Senhor. E quando a gente se sujeita à palavra de Deus, nós estamos nos sujeitando ao próprio Deus.
Quando a gente entrar nesse caminho, a gente tem falado aqui que andar com Deus tem regras, né? A gente tem falado isso. Quando a gente decide entrar nesse caminho, a gente tem que entender que nós precisamos andar segundo as regras e os conselhos de Deus. E a primeira regra desse caminho é: se sujeitem a Deus. Quando vocês decidirem, eu também, entrar no caminho da verdade revelada, da verdade espiritual, nós precisamos nos sujeitar à palavra de Deus, que é se sujeitar ao próprio Deus. Depois, o versículo fala que nós precisamos resistir ao diabo. Como que nós resistimos ao diabo? Não é só falando está repreendido em nome de Jesus. Isso funciona? Funciona. Nós temos poder, nós já vimos isso, autoridade para repreender o inimigo, para ir contra, para nos opormos a qualquer obra de Satanás. Porém, além da gente repreendê-lo, nós precisamos declarar a palavra para que ele ouça, para que o mundo espiritual ouça. Porque Satanás está sujeito ao nome de Jesus. Satanás está sujeito à autoridade da palavra. Então, quando a gente resiste a ele, nós estamos não só o repreendendo, mas também estamos declarando a palavra. E depois de declarar a palavra, nós estamos vivendo de acordo com o que declaramos. É assim que nós resistimos ao diabo para que ele fuja de nós. Todas as vezes que nós decidimos entrar no caminho da palavra revelada, nós vamos encontrar alguns inimigos nesse caminho. A dúvida aparece, a incredulidade aparece, o desânimo aparece, o medo aparece, o pensamento contrário àquilo que a palavra diz aparece. Os questionamentos aparecem. Nós precisamos entender e aprender a identificar nesse caminho esses inimigos, para que quando eles se apresentem a nós e quando nós decidimos ir por esse caminho, eles aparecem na nossa mente, no nosso dia a dia, através de vários detalhes da nossa realidade, que eles podem interferir dentro e fora de nós, através dos nossos pensamentos ou através da realidade ao nosso redor. Todas as vezes que eles se levantarem, nós precisamos estar atentos, discernir esses inimigos e repreendê-los. Já falei, não só dizendo em nome de Jesus eu repreendo, mas sujeitando a nossa mente à mente de Cristo, através da declaração da palavra de Deus na nossa vida. Quando nós declaramos a poderosa palavra de Deus, a nossa mente vai sendo transformada por ela. E Satanás tem que estar sujeito à palavra. Então, quando nós declaramos, nós estamos afirmando que sabemos onde temos andado. E depois de declarar, como eu falei, nós precisamos viver para que o inimigo em nada nos acuse diante do Senhor, nem diante dos homens, nem no mundo espiritual. Então, quando a gente entra nesse caminho, nós precisamos ter a consciência de que precisamos ficar em alerta. Nós precisamos ter a consciência de que estamos entrando num caminho que o inimigo não quer que a gente entre. Quando a gente decide crer no que a palavra diz, para buscarmos o que decidimos da parte de Deus, para a glória do nome dele, para a glória do reino de Deus, o inimigo vai se levantar porque ele não quer que nós entremos nesse caminho e conquistemos algo para a glória de Deus. Mas todas as vezes que o inimigo se levanta, ele já caiu pelo poder da palavra de Deus. Porque o nosso Senhor já derrotou o inimigo e ele já nos deu poder contra o nosso inimigo. Então, às vezes a gente espera que o inimigo apareça de uma maneira assustadora, mas ele muitas vezes aparece com uma dúvida na nossa cabeça. Será que Deus vai fazer isso mesmo? Será que Deus quer me abençoar assim? Será que é para mim essa palavra? Será? Será pode minar a nossa fé. Nós precisamos resistir ao inimigo, mas antes nós precisamos nos sujeitar a Deus.
Sujeição é ser dependente e obediente a alguém. É mais do que uma simples obediência porque alguém falou alguma coisa. É uma dependência daquela pessoa. Quando a Bíblia fala sobre sujeitarmos a Deus, a Bíblia fala sobre nós obedecermos a tal ponto de ficarmos totalmente dependentes do Senhor. Quando nós dissemos para Deus que dependemos dele, e então vivemos de acordo com a palavra, resistindo ao inimigo, ele foge de nós. E ele foge mesmo, ele não prevalece. Quando nós vivemos a palavra, declaramos a palavra e habitamos nesse esconderijo do Altíssimo em primeiro lugar, ele não tem poder. Ele aparece como se fosse uma mosca que a gente faz assim e vai embora. E mesmo que volte, como a mosca é chata, a gente faz de novo e ele vai embora. E enquanto a gente vai fazendo isso, a gente caminha na presença do Senhor. E quando a gente vê, a gente já alcançou o milagre que temos pedido a Deus. Então, mesmo a gente começando acreditando, quando a frustração quiser chegar, se recuse. Se recuse a aceitar a frustração. Se recuse a duvidar. Comece crendo e termine crendo. Seja constante em crer, se recusando quando a dúvida bater na nossa porta. Nós precisamos expulsar todos esses inimigos. Nós precisamos declarar que não aceitamos eles na nossa vida. Eles vão se apresentar e a gente os expulsa através da palavra de Deus. O inimigo não quer que a gente alcance as nossas bênçãos. E uma das armadilhas em que caímos é quando a gente vê que as situações que a gente está pedindo não só não aconteceram, mas começaram a acontecer coisas contrárias. E aí a gente começa, acho que eu entendi errado, acho que realmente não é isso, acho que realmente não é para mim isso. Será que vai acontecer? Eu pedi, orei, mas não aconteceu. Quantas vezes a gente orou e a gente abriu o olho assim para ver, deixa eu ver se já aconteceu, deixa eu ver se alguém já ligou, deixa eu ver se já chegou uma mensagem, deixa eu ver se hoje ainda isso muda. E aí, quando não acontece de imediato, a gente acaba ficando um pouco frustrado. E essa é uma armadilha que a gente pode cair quando a gente entra no caminho da verdade revelada. Nossos sentidos vão querer ficar o tempo todo gritando pra gente enquanto a gente está nesse caminho. Que não é isso, que a gente está confuso, mas a gente vai se recusar a duvidar. Quando a gente começa a ficar nessa dúvida, muitas vezes a gente cria dentro da nossa cabeça imagens, pensamentos. O autor fala sobre isso como quadros mentais, que não aconteceram, mas a gente já está imaginando. E quantas vezes a gente sofre por antecipação de uma coisa que nem aconteceu? A gente imagina, mas se eu ficar acreditando nisso e está acontecendo tudo ao contrário, eu vou sofrer, eu vou me frustrar, isso não vai acontecer. Na verdade, olha só, está piorando. E aí a gente começa a imaginar e a criar no nosso pensamento um quadro contrário ao que a nossa fé está dizendo para a gente crer. E a gente precisa eliminar também esses pensamentos. A gente precisa se recusar a pensar tudo aquilo que é contrário ao que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz para a gente ter esperança. Então, quando a gente se sente frustrado, é real a nossa frustração, o nosso sentimento, mas a gente precisa viver e se sujeitar à palavra. Mas a palavra de Deus diz que é para eu ter esperança. Quando a gente está triste, a gente precisa, em oração, levar nossa mente sujeita à palavra que diz em todo tempo: alegrem-se. Mais uma vez eu digo, alegrem-se. A gente precisa o tempo todo trazer a palavra ao nosso pensamento para que esses quadros que a gente imagina, que a gente cria na nossa cabeça, eles saiam da nossa mente. Lembra lá que está escrito em Filipenses 4:8? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso
o que ocupe o vosso pensamento. Então, quando eu falo para a gente tirar esse quadro negativo, não estou falando sobre pensamento positivo. Não estou falando sobre, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Não estou falando sobre mantra, sobre essas coisas. Eu estou falando sobre pensar a palavra. A gente pega aqueles versículos que a gente anotou lá no passo 2 e começa a trazer eles para nossa mente todas as vezes que esses inimigos se levantarem. Eles são reais? São reais, mas a palavra de Deus é mais real do que tudo isso. Então a gente precisa se recusar a duvidar. O autor conta a história de um testemunho dele, que a filhinha dele tinha um tumor aqui no olho. Acho que era no esquerdo, se eu não me engano. E ele orava ao Senhor, rejeitando aquela realidade através da palavra de Deus. E ele pediu ao Senhor e creu que o Senhor já tinha feito. E já agradeceu ao Senhor. Que ele cria que o Senhor já tinha feito, porque já era um direito dele por herança. E aí, quando ele levantou no dia seguinte, o tumor estava lá. E aí, no dia seguinte, também. E o inimigo começou a falar assim, vai lá ver se sumiu, vai lá ver, confere, porque você já orou, vai lá conferir. E aí, muitas vezes pode parecer que não é a voz do inimigo na nossa cabeça, mas era um vai ver de incredulidade, tipo assim, deixa eu ir lá vigiar para ver se já sumiu ou não. Sendo que ele já tinha declarado diante de Deus a palavra, ele já estava crendo que o Senhor faria. E ele falou para o inimigo que não ia cair nessa, porque Deus já tinha feito tudo o que ele tinha pedido, porque estava declarado na palavra de Deus. E aí os dias foram passando, ele continuou agradecendo a Deus pelo milagre e ele parou de fixar os olhos dele naquele tumor. Um belo dia o tumor não estava mais. E aí ele falou para a esposa dele, né? Quando que foi que isso tinha acontecido que ele nem tinha percebido? E ela falou que tinha sido em torno de uns 10 dias atrás. Eu ainda fiquei pensando, poxa, tinha 10 dias que ela não contou para ele que o tumor tinha desaparecido. Porque se fosse eu, já estava anunciando para todo mundo. Mas ele falou que tinha sido em torno de uns 10 dias atrás. Mas ele já estava tão crente do que ele ia receber, que aquilo já era uma realidade para ele antes mesmo de acontecer. Ele não plantou e ficou ali, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Será que vai crescer? Não, não vai crescer. Aí mesmo, não, ele plantou e seguiu agradecendo a Deus. Ele resistiu às expressões de ter que ver as evidências. Ele continuou louvando e crendo a Deus, em Deus. Então nós precisamos aprender a levar a nossa mente para esse patamar espiritual. E junto com a nossa mente, levar as nossas lutas para esse lugar espiritual, porque é aqui onde a gente vence. O inimigo quer o tempo todo levar a nossa mente, o nosso pensamento, os nossos sentidos, a nossa visão para a terra, porque é o sistema onde ele tem domínio ainda. Mas nós precisamos viver no sistema do reino, ainda aqui na terra. Mas nós precisamos viver travando as nossas lutas nessa região celestial, porque é aqui que a igreja vence. A igreja está assentada com Cristo nas regiões celestiais, tendo domínio sobre o sistema da terra também. Quando a gente sujeita o sistema daqui ao sistema do reino, então nós nos recusamos a duvidar. E aí todo esse governo que quer prevalecer nos nossos pensamentos, nos nossos sentidos, eles não têm mais força, porque agora todo o nosso sentido, todo o nosso pensamento está sujeito à palavra de Deus. Muitas vezes, para isso, a gente precisa se submeter a cenários que protegem a nossa fé. Às vezes, a gente convive com pessoas que minam a nossa fé, que lançam palavras contra a nossa fé. Às vezes, não por maldade, mas porque não tiveram a mesma experiência que nós com Deus, não ouviram o que nós ouvimos, não viram o que nós vimos, e às vezes por maldade. Às vezes porque tem tanta incredulidade que não aceita que a pessoa tenha fé. Às vezes relacionamentos que são tóxicos, infelizmente, até dentro de casa. Às vezes no trabalho. Então a gente tem que entender que a palavra que nós recebemos da parte de Deus e a nossa fé são tesouros preciosos que nós precisamos guardar, proteger, cuidar.
Muitas vezes isso vai exigir que durante esse caminho da verdade revelada, enquanto estamos nesse processo, a gente se afaste um pouco desses ambientes hostis que vão minar a nossa fé. Não estou falando sobre se isolar, não estou falando sobre não querer mais saber de ninguém, estou falando sobre se resguardar, se esconder em Deus. Muitas vezes a gente anda pelo caminho da fé sem a consciência da batalha espiritual que nós travamos ao decidir entrar por aqui, pelo caminho da verdade revelada, e a gente se distrai. Mas não é para a gente se distrair nesse caminho. Esse caminho é um caminho. A gente está passando por ele para alcançar algo. Nós precisamos estar alertas. É um período de concentração na palavra, é um período de crescimento na palavra, de esticar a sua fé na palavra. É um período que você precisa proteger o seu coração. A Bíblia fala de todas as coisas que você vai guardar. Guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Mas muitas vezes nós queremos ficar distraídos, queremos não ficar sozinhos, queremos não ficar em silêncio. Vamos para o celular, ligamos a TV, ligamos o rádio, botamos no YouTube, chamamos todo mundo para dentro de casa, queremos fazer qualquer coisa para que a gente não fique sozinho nesse tempo de amadurecimento no caminho da verdade revelada. E aí, quando a gente vê, a gente baixou a guarda e já está duvidando sem perceber. O caminho da fé é um caminho que não aceita dúvidas. O caminho da fé é um caminho que não é dividido com a certeza e a incredulidade. Ele é 100% certeza. Isso quer dizer que no meio do caminho você nunca pode duvidar? Não. Quer dizer que quando a dúvida chegar, e ela chega, porque nós somos humanos, nós vamos nos recusar a duvidar, porque andamos segundo a fé, andamos segundo o nosso Deus diz. E junto com esse caminho de se recusar a duvidar, nós entramos no outro ponto, que é o de meditar nas promessas. Como eu tenho falado até aqui, não é só sobre sabermos a palavra, é sobre meditarmos nessa palavra de dia e de noite. Em vez de nos distrairmos, nós vamos meditar. Meditar é pensar sobre, é estudar o assunto, é mergulhar no que Deus disse. Nós precisamos meditar constantemente nas promessas de Deus, porque é nisso que nós vamos fundamentar a nossa fé. Então, em vez de a gente fazer o retrato mental, como o autor chama, de coisas que o medo produziu, que a incredulidade produziu, que a falta de fé produziu, que a incerteza, que o desânimo, o desespero produziu, a gente vai criar na nossa mente imagens que a palavra de Deus nos diz que é para nós. Imagens de alegria. Nós vamos pensar como se já possuíssemos a bênção e o milagre. Por quê? Porque, na verdade, isso já existe espiritualmente. Nós só estamos trazendo essa realidade para a Terra. Então, nós vamos viver como quem crê. E quem crê vive de acordo com o que sabe. E não com o que está sentindo. Nós vamos viver como se já possuíssemos o milagre. Quem quer cura vai viver como se já tivesse curado. Isso quer dizer que vai vai negar a realidade. Tipo assim, não, eu estou fingindo que eu não estou vendo esse problema. Não é isso. Não é ser alienado. É dizer, eu estou consciente de que esse problema está aqui, mas a realidade que eu crio na minha mente é a realidade do mundo espiritual e não daqui. E lá eu já estou curado, lá eu já estou comemorando, lá eu já estou agradecendo a Deus no culto de ação de graças. Lá eu já estou saindo contando para todo mundo que eu fiquei curado e que meu Deus cura. E aí você vai criando essa imagem na sua mente. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Não é à toa que o Senhor deu para a gente um poder de pensar, de imaginar. A criatividade de Deus está em nós. É um dos atributos comunicáveis de Deus. A criatividade dele. Não é à toa que nós podemos criar na nossa mente. Em vez de a gente usar a nossa mente para maquinar pensamentos destrutivos, nós vamos criar na nossa mente o quadro de como a gente já se vê pela nossa realidade espiritual. Eu já estou alegre, já estou sorrindo,
Aí a pessoa fala pra gente assim, ah, você tá negando a realidade. Aí você fala, eu estou consciente do meu problema, mas eu estou rejeitando essa realidade, porque eu vivo em outra realidade. Isso não é ser alienado. Alienado é se você não tiver baseado na palavra. Aí você está sendo alienado. Mas quando você se baseia na palavra de Deus, você está agindo por fé, vivendo pela realidade da fé. Isso não é ser alienado. Isso é rejeitar a realidade que o pecado traz para nós através desse mundo. As aflições que esse mundo traz para nós. É vivermos em esperança, em alegria. Quanto mais os nossos olhos permanecem na palavra, mais a gente tem certeza da nossa resposta. Quanto mais a gente medita, e é nesse ponto que a gente está agora, meditar nas promessas, mais a gente tem certeza da palavra. Mas quanto mais a gente se afasta, quanto mais a gente se distrai, mais dúvida vai surgir em nosso coração. E Deus só opera mediante a sua palavra. Então não tenha medo de pensar a palavra, de imaginar a palavra, de sonhar com a palavra, de ficar na frente do espelho dando o seu testemunho como se tudo já tivesse concretizado aqui na terra, porque lá no céu já aconteceu. Não tenha medo de mergulhar e sorrir e imaginar na sua mente, se ver mesmo, já com a promessa sendo sua, já estando nas suas mãos. Porque quando você faz isso, você está sendo leal à palavra de Deus, ao caráter de Deus. Você está meditando nas promessas. Mais uma vez, não é ser alienado, é meditar no que a palavra te permite. Não tem problema em buscarmos a palavra querendo as suas recompensas. O problema é a gente só querer as recompensas. A Bíblia diz que aquele que busca Deus é necessário crer que Deus existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então não tenha medo, conta mesmo testemunho para o espelho, sonha, projeta, já escreve, desenha, deixa isso nascer dentro de você. Deixa isso nascer. Imagina como é o bebê, a promessa que está dentro de você. Imagina como é o que você está gerando. É menino, tô dando um exemplo, né? É menina, o rostinho vai ser como? E o nariz e os olhos. Veja com detalhes a sua promessa cumprida. E deixa a esperança da alegria da salvação inundar seu pensamento e seu coração nesse caminho da fé. É um caminho de vitória, é um caminho de alegria, é um caminho de não há frustração. Se nós soubermos andar nele, e nós andamos nele o tempo todo olhando para a palavra, e a esperança vai invadir o nosso coração, e a alegria vai tomar conta de nós, e é possível sim, em todo o tempo, andarmos alegre, porque nós vivemos na realidade do reino, e no reino não há tristeza. Quando nós trazemos essa consciência, então não é maluquice da nossa parte, é porque nós entramos num caminho de fé. Então o passo de hoje é: se recuse a duvidar quando os inimigos se levantarem e medite nas promessas. Crie na sua cabeça o quadro contrário do que a sua realidade quer mostrar, do que o inimigo quer te apresentar. Crie na sua cabeça o quadro do reino. E a palavra é uma fonte cheia para você imaginar e criar e se enxergar da melhor maneira possível em Deus. E vivam todos os dias com esperança nesse caminho. Amém?